em alguns trabalhos, normalmente na parte de videoclipe, quando eu vou dirigir, eu já costumo fazer a direção de fotografia também. Porque aí eu sinto que eu consigo meio que controlar muito essa questão visual, porque eu acho que o clipe tem essa questão que eu trouxe das referências e de uma importância de ter uma narrativa no clipe, mas eu acho que no final das contas é o visual, né? É o artista e o visual que conta muito. Então, principalmente na parte de música, eu gosto muito de fazer essas duas coisas, de combinar tanto a direção quanto a fotografia, para controlar 100% assim, esse cenário, a forma que a gente usa essa linguagem. Mas no curta, eu estava ali focado na direção, nos atores, no roteiro. Inclusive, chamei outro colega para fazer a direção de fotografia, justamente para tentar sair um pouco dessa zona de conforto, de estar meio que controlando tudo, e focar principalmente no fundamental da história, que são os personagens. E o que fez você entrar nesse mercado? Como foi? Você sempre gostou desde, assim, garoto? E garoto você ainda é, né? Um garotinho, menino. Mas sempre, eu quero. Ou você gostava de alguma coisa e depois foi? Eu sempre tive dúvidas, acho que naquele período de colégio, que sempre perguntam o que você vai fazer da vida, eu nunca sabia o que responder. Mas acho que principalmente porque eu nunca soube que o cinema era uma opção. Eu sempre fui apaixonado, então eu lembro muito, meus pais são separados, então eu lembro muito nessa fase de, nos finais de semana, sempre assistir um filme com meu pai. Ou no final de semana assistir um filme com minha mãe também. Então, até nessa parte onde eu não me ligava muito com o audiovisual, eu sempre sabia que filme estava no cinema, sabia o que estava chegando, meio que os nomes dos atores, até os colegas do colégio sempre me zoavam. O que você fica decorando o nome? Mas eu nunca parei e fiquei olhando Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, George Clooney, mas é algo que me encanta tanto, esse mundo do cinema, e que sempre me despertou interesse, que para mim é fácil. É um lazer estudar o audiovisual, sabe? Então, desde pequeno, eu sempre assisti muito filme, sempre estava lembrando os nomes do diretor, mas por muito interesse mesmo. E aí eu acho que, como muitas pessoas assim da área, eu lembro que quando eu tinha 15 anos eu assisti Interestelar. Acho que é o filme, é o filme start de muitas pessoas. Eu lembro que eu tive um vislumbre absurdo, assim, não só na parte do cinema, mas no universo também, né? Que você começa a enxergar, acho que o quebra-cabeça de mais longe, assim. E aí, meu primeiro contato foi assistindo inúmeros canais brasileiros e internacionais, analisando o filme, falando sobre cinema, curiosidades por trás dos bastidores. E aí, ao longo do colégio, assim, eu fui percebendo, eu chego em casa e tudo que eu faço é ficar assistindo bastidores de cinema. Eu acho que tem algo por trás disso, né? Sem dúvida. Mas também nunca achei que trabalhar com cinema era, de fato, uma opção concreta, né, para o futuro. Inclusive, todas as pessoas lá em Salvador, no colégio, família, falavam que eu ia passar fome se eu escolhesse trabalhar com audiovisual. É o que a gente tem mesmo, né? Que, infelizmente, não é tão assim. As pessoas vem dessa maneira, mas é um mercado que tem muito futuro em tudo. Sim, acho que principalmente gera aqui em muito São trabalho. Paulo. Total. Eu lembro de quando lançou Bacurau, que estava tendo toda aquela questão de política, sobre o filme ser possivelmente censurado ou não, e eu lembro que no final do filme tinham lá, tipo, este longa empregou, sei lá, quantos mil funcionários e gerou muito emprego, muita renda, sabe? E eu acho que, com certeza. Ainda mais hoje em dia, né? Depois da pandemia, eu acho que o audiovisual ele foi se multiplicando. Cresceu pra caramba, né? Porque o que tínhamos para fazer? Assistir filme. Total. Então a indústria cresceu muito, já era enorme, ficou demais. E aqui tá outro olhar, o desenvolvimento tá muito bom. Sim. As séries, os longos, estão incríveis. E aí, acho que a partir do ano passado, a gente tem esse grande boom do cinema brasileiro também, que está aí fazendo muito sucesso internacionalmente. Exatamente. Inúmeros filmes, né? Eu Ainda Estou Aqui, esse ano com Agente Secreto, teve Manas, O Último Azul. Incrível. Acho que a gente está num período de aproveitar mesmo. E vão vir mais. Tem coisas assim maravilhosas que a gente não pode ainda falar, mas tem séries incríveis que você não vai acreditar, assim. Eu que trabalho com talento, né, com elenco, então a gente fica sabendo de a maioria dos projetos, você imagina. Então tá sempre tendo novidade. A gente está num período bem interessante, bem bom. Inclusive o Walter Salles foi homenageado pela Academia do Oscar essa semana. Acho que a gente está num momento bem legal. Estão nos enxergando. Sim, total. É bem isso, que parece que não, mas estão. Eles estão e a gente também tá, porque eu acho que não. A gente fala muito que o nosso cinema não chega no internacional, mas eu acho difícil o nosso cinema chegar até no Brasil, chegar para as pessoas, né? Acho que
Eu lembro muito, na época do colégio, as pessoas, ouvi muito que filme brasileiro não é bom e algo do tipo, mas acho que tem algo melhor para o brasileiro do que o próprio cinema, né? O cinema nacional, algo que a gente se encontra ali na tela, sabe? Acho não, que mas não tem agora nada mudou melhor. muito. Agora está totalmente... o olhar está direcionado para nós. Sim, total. Está totalmente incrível.